Também existe 3 esferas do leitor. Assim como existe 3 esferas do autor bíblico, existe 3 esferas minha e sua. Vamos lá, vamos começar a entender quais são as esferas que a gente carrega ao ler o texto. Porque nos últimos tempos, nos últimos séculos, na verdade, a neutralidade do leitor ou da pesquisa caiu por terra. Antes se acreditava que eu conseguia ler um texto sem carregar nada da minha bagagem. Isso é impossível. Qualquer intérprete leva a sua bagagem de vida ao interpretá-la. Então, o melhor que a gente faz é entender a nossa bagagem para quando for interpretar um texto. E quando se fala de texto sagrado, é um texto que Deus está se revelando e que precisa nos confrontar, o melhor que a gente faz é nos entender e deixar o texto nos confrontar. A primeira esfera é a teologia. Todos nós nos aproximamos do evangelho ou nos convertemos ou crescemos numa família que tem uma linha teológica. Pode ser ela pentecostal, pode ser ela conservadora, presbiteriana, batista, adventista. Ela sempre vai ter essa linha. E a tendência sempre é a gente ficar nessa linha teológica. Então, sempre que você vai ler o texto, você já está induzido a interpretar o texto de acordo com a sua linha teológica. Se você é adventista, você vai ler o 4º mandamento, sempre você vai interpretar, por exemplo, as leis do Antigo Testamento muito mais forte do que alguém que interpretaria da ala reformada. Se você é, por exemplo, batista, você vai sempre ver João Batista de uma forma diferente do que um presbiteriano iria ver o João Batista. Então, você sempre é influenciado pela teologia que você recebeu antes mesmo de ler a Bíblia por você mesmo. Uma segunda esfera é a sua cultura. Então, nós temos a nossa cultura no Brasil e dentro do Brasil existem vários Brasis, existem várias culturas. Então, depende da sua cultura, é o jeito que você vai encarar o texto. Existem momentos da cultura de um país que vão ler o texto bíblico e dar ênfase ao existencialismo, por exemplo. Existem momentos de um país que está numa fase, por exemplo, de se desenvolvendo, que vai dar uma ênfase ao que comer e ao que vestir. Não dá para pensar sobre existencialismo. Então, existem muitas diferenças entre a cultura de um e a cultura de outro. Como a gente vai ver a música, o jeito de adorar, o jeito de se expressar em louvor, em adoração, o jeito de servir, o que é justiça, tudo isso carrega uma história de cultura antes da gente interpretar e isso vai interferir na nossa leitura bíblica. E uma terceira esfera é a sua formação. Então a sua formação vai definir como você vai ler. A sua formação não só acadêmica, mas a formação acadêmica e a linha de formação que você teve. Você pode ter tido uma formação progressista, conservadora, você pode ter estudado e ter um doutorado, e aí você vai olhar de forma diferente para a Bíblia. Você pode ter só estudado até o ensino médio e você vai ter um outro tipo de olhar para a Bíblia. Isso também faz uma diferença grande ao interpretar. No final das contas, a gente carrega muitas coisas até o texto bíblico. Mas quando se trata de Bíblia, a gente tem que lembrar que o texto é sagrado, é a revelação de Deus a nós. Então, mais do que aprender a ler a Bíblia, a gente tem que entender e aprender a deixar a Bíblia nos ler e nos despir da nossa história e das nossas esferas até que Cristo nos encontre nesse caminho.